Olá, concursando! E aí, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live Fala Concursando de hoje. Nessa live eu sempre chamo ex-alunos do Método da Prove-se ou seguidores selecionados para vir aqui participar comigo de uma live mentoria, onde a pessoa vai expor as suas dificuldades nos estudos e juntos vamos traçar estratégias para melhorar seu desempenho, para buscar a sua aprovação. E hoje temos uma convidada muito especial, a Aline, direto da linda, maravilhosa Aracaju, ou cidadezinha bonitinha, que eu conheci esse ano. A Aline é aluna do Método da Prove-se, estuda para procuradorias e ela vai falar um pouquinho aqui sobre a experiência dela, como tem sido, né, fazer o método da Prove-se, como tem sido a aplicação do método e, claro, também tirar aqui as dúvidas, né, porque dúvidas nos seus estudos você vai sempre ter, né, a gente para de ter dúvidas só quando morre, gente, então bora ter dúvida. Então eu vou chamar aqui nossa convidada de hoje, nesse domingo, para a gente fazer aquele bate-papo. Aline, te enviei o convite, aí você tem que aceitar, recebeu? Oi! Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde já, né? A gente não almoça, é bom dia ainda. Bom dia, querida, eu não almocei ainda. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa live. Essa é a minha querida Aline Marques, direto de Aracaju. Essa sergipana arretada e travou a live. Tá me ouvindo? Alô? Oi, tá me ouvindo? Pessoal, estamos tendo um probleminha normal. Live em dupla é isso. Nem sempre pega no tranco. Oi. Vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo também? Pessoal, a Aline que caiu? Ou sou eu? Ai, foi a Aline. Bom, vamos esperar a Aline voltar. E hoje a gente vai falar sobre, né? Sobre isso, né? Sobre como identificar os nossos erros, né? É super normal isso, a gente ter dúvidas o tempo todo na trajetória, mesmo quando a gente começa, né? Deixa eu colocar a Aline aqui. Mesmo quando a gente começa, quando a gente já está estudando há alguns anos, né? Não pense, e a gente acha que as dúvidas vão acabando, não, elas só vão aumentando, gente. Oi, sim, agora sim. Ai, tudo bem? Faltou, foi. Vamos lá, normal, normal, né? Porque a live em dupla, ela pesa um pouco, aí dependendo da estabilidade da internet, a minha também aqui não é das melhores. Mas tudo bem, tranquilo. Fé em Deus, agora vai. Não vai ter mais nenhum problema. Aline, querida, muito obrigada por ter aceito esse convite, né, para Eu vir que aqui falar para o agradeço. pessoal, falar um pouquinho sobre a tua experiência, como tem sido, né, participar do método da Prove-se e também, né, para tirar as dúvidas, né, tá falando pro pessoal que dúvida a gente sempre tem, né, até a véspera da prova oral a gente ainda vai estar com dúvida se tá fazendo a coisa certa. A gente só vai ter certeza que fez a coisa certa quando tiver o nome no diário oficial, gente. Até lá, e olha, até depois de lá ainda vai bater umas dúvidas, né? Sim, com certeza. Então, se apresenta um pouquinho para o pessoal, fala da onde tu tá falando, para que concurso tu tá estudando, né? E fala também como que tu me conheceu, como que tu conheceu o método. Bom dia, gente. Meu nome é Aline, eu sou de Aracaju, tá? Eu conheci a Ju por conta de alguns amigos em comum. A Melanie, o Pedro e o Celso. O Celso, ele é procurador do Estado, se formou comigo. Melanie se formou comigo também. E daí ela me comentou, no meio da pandemia e tal, falou assim, olha, tem uma amiga nossa, amiga de Celso e tudo mais, que ela tem coaching para concurso. E eu estava comentando com ela, eu preciso de um coaching para eu retomar meus estudos, porque já havia 4 anos que eu não estudava mais. Eu já tinha realmente riscado do meu caderninho esse negócio de concurso, porque eu não aguentava mais. Eu tinha desistido
Já Eu tinha, entrei já tinha, tinha desistido, né? Já estava assim, já. estava pensando em voltar, mas estava bem desacreditada, né? Me lembro das nossas conversas iniciais. Isso, exatamente. E na verdade, eu pensei em ir embora do país e tudo mais, já estava com tudo pronto, inclusive, mas a pandemia me deixou aqui. E eu pensei, e se for um bom momento para eu voltar a estudar? Né? A gente sabe que Deus às vezes escreve, dá uns sinais para a gente assim, que é surreal. E eu queria voltar a estudar. Eu disse, mas eu só vou voltar a estudar se eu realmente tiver uma boa coach, um bom profissional que realmente segure na minha mão e me conduza. E aí ela me falou, olha, a colega de Celso, que é procuradora, ela fez 365 vídeos, né, e colocou na internet. 366! 366 porque era ano bissexto. O pior é que foi muito engraçado. Quando eu lancei isso, era o projeto 365, né? Eu falei, vou fazer o projeto 365, um vídeo todos os dias do ano. Aí quando eu me toquei que o ano era Como bissexto, eu, nossa, é o projeto 366. ela fez um vídeo por dia durante 365 dias. Ai, gente, que Então, produz que vocês acham que não, é fácil fazer vídeo, não é gente? A tarefa fácil, de fazer exatamente. um vídeo por ano, É estudar para muito fazer, né? Porque difícil era você sempre bolar os assuntos que você tem que colocar, de você produzir aquele conteúdo mensal. E até eu sou mensal, não, diário. E eu fiquei assim apaixonada por essa história, porque foi uma história de perseverança que eu me, me identifiquei, porque eu estudei antes disso 8 anos, aí depois eu deixei para lá, mas eu persisti muitos anos em concurso e era realmente o meu sonho. Eu disse, gente, então eu preciso de uma pessoa que persista, e que traga os resultados e que eu possa confiar nesse sentido. Aí eu fui começar a assistir os vídeos e adorei os vídeos. Adorei a maneira comunicativa da Juliana, adorei a maneira alto astral e, ao mesmo tempo, a maneira forte como ela trata questões que, às vezes, tocam o coração da gente mesmo quando a gente está estudando, né? Ela já passou por isso, sabe? Aí eu fiquei só esperando o momento que fosse abrir a turma. Na primeira turma, na turma, quando ela lançou a turma, foi bem frustrante para mim, porque naquele momento, exato momento, eu estava com muita dificuldade financeira, não ia conseguir. Disse, gente, não vai, vou esperar a próxima turma. Aí eu ainda esperei a próxima turma, foi quando eu consegui e entrei. Mas eu não tive nenhuma dúvida de, de entrar. Eu já estava certa de que, pronto, eu já havia escolhido minha coach, e ela vai ser a Juliana, pronto. Ai, que linda, obrigada. E me conta uma coisa, então tu participou do projeto Futuro Aprovado? Participei do futuro projeto aprovado. Foi quando eu também comecei a perceber quais eram as falhas que eu estava realizando no meu estudo, que, gente, eu sei que eu persisti muitos anos, mas ao mesmo tempo houve falhas, lógico, porque se não tivesse sido falhas, já teria alcançado o resultado, né? Então, estava vendo alguma coisa que eu não sabia nem dizer o que era, né, gente? Eu não sei nem o que é, porque eu já estudei, eu já fiz prova, eu não sei mais o que fazer. Eu já estava sem saber. E aí, no projeto Futuro Aprovado, eu fui começando a ver, identificar exatamente coisas específicas que eu ainda não havia feito, que eu ainda não havia atentado para aquilo. Então, eu Uhum. disse, foi quando eu comecei a perceber. Deixa eu só convidar o pessoal, gente. Amanhã começa um novo projeto Futuro Aprovado, tá? Então, você que está ouvindo, assistindo aqui, quiser aprender tudo que a Aline aprendeu, começa amanhã, de 30 de agosto até dia 5 de setembro. Elas vão ficar disponíveis só até o dia 5, tá? É um evento totalmente online e gratuito, tá? São 3 aulas onde eu te ensino isso que a Aline aprendeu, tá? Com a primeira aula, que vai entrar no ar amanhã, você aprende como identificar, né, os seus erros, se você está naquilo que eu chamo de círculo vicioso da reprovação. Na segunda aula, eu te ensino o meu método ativo de estudos, como você deve organizar a sua sessão de estudos. E na terceira aula, eu te dou um passo a passo de como começar a organizar o seu horário de estudos. Tá totalmente online e gratuito, você só tem que se inscrever, o linkzinho tá lá na bio. Assiste a live, depois se inscreve, ou sai da live, se inscreve e depois volta para cá para a gente continuar o nosso bate-papo.
E assistindo, Aline, as aulas, os vídeos, né? O que tu ficou bem claro para ti que era assim os teus principais erros, as tuas principais dificuldades nos estudos? Então, naquele momento aqui, quando foi nesse ano, né, eu precisava, a coisa mais básica que eu precisava fazer era escolher qual era o concurso, porque nem isso eu tinha escolhido, mas eu estudava para a magistratura do trabalho há muitos anos atrás, eu já havia parado 4 anos, e eu não estava mais interessada em ser juíza do trabalho novamente. E eu não sabia qual, o primeiro cargo, assim, o que eu. A escolha básica mesmo, o ponto de partida, digamos assim. Aí eu, E hoje isso é claro para ti, hoje isso é claro para mim, hoje isso é claro para quem me acompanha, mas mesmo na minha época, isso não era claro para mim. Quando eu comecei a estudar, não havia, né, esse acesso às informações, e isso não era claro para mim, nem para os meus colegas, e aos poucos a gente, todas as minhas colegas de faculdade com quem eu convivo até hoje, são todas servidoras públicas, né? E as mais amigas mesmo, não por coincidência, é tudo procuradora. É uma PFN, uma procuradora do Bacen, a outra também é procuradora da Anatel, eu sou procuradora de Estado, e tem uma que é a Ovelha Negra, é procuradora também, mas é procuradora do Ministério Público do Trabalho. O nome é o mesmo, né? Mas é realmente, mas tudo é do Ministério. procuradora. Então, pois é. A gente não tinha essa consciência de seguir, escolher uma área. A gente ficava pipocando. Era assim, vai abrir MPU. Todo mundo fazia MPU. Vai abrir TRF. Todo mundo fazia TRF. Vai abrir oficial escrevente, oficial de justiça. Vai abrir TRT em Santa Catarina. Aí a gente fazia, né? Todo mundo se organizava para ir junto. Entende? Não tinha, assim, uma estratégia, né, no motivo pelo qual a gente estava escolhendo o concurso. E sozinha a gente nós fomos acabando descobrindo, e cada uma foi para uma área. Uma foi para uma área trabalhista, outra foi para uma área mais da área de banco, né, Banco Central, foi fazer o concurso para o Banco Central, tá lá gostando bastante da matéria, né? Eu mesmo estava em banco, Deus me livre, trabalhar em matéria de banco pro resto da vida, né? Mas enfim, fui advogada de banco, então as coisas, aos poucos, a gente foi identificando as matérias ou as carreiras com as quais a gente se identificava. Mas no início, até hoje, né? As pessoas ainda não estão buscando aprender como estudar. Até hoje, se tu pergunta para alguém que está começando a estudar para concurso público, tu pergunta, qual concurso? Qualquer um! Eu só quero passar. E esse só quero passar é que dificulta. Isso. Eu acho, assim, eu comecei a ter dúvidas. Tudo bem que eu já tinha, quando eu parei de estudar, eu não queria mais nenhum concurso. Porque eu estava desesperada, assim, eu não queria mais e nananã. Então, se eu fosse voltar para isso, eu tinha que voltar com alguma coisa que realmente fosse para valer, sabe? Não, eu vou me comprometer. E essa é a palavra, assim, e você fazendo o curso da Ju, você começa a entender que tudo é o seu compromisso que você assume, né, com você mesmo. Então, eu vou me comprometer. Se eu vou voltar a estudar, eu vou voltar a estudar procurando ter uma produtividade maior do que eu estou fazendo. E eu não digo produtividade em quantidade, na verdade, mas realmente procurar ter os resultados do que eu estou fazendo. Porque eu passei anos estudando e não tinha resultado, talvez até tivesse medo desses resultados. Então, não planilhava também, né? Não, a gente eu fica não. estudando a esmo, e aí a gente acha, né, que eu faço ali a planilha da aprovação, que eu insisto, que eu puxo a orelha, preencho a planilha da aprovação todo mês, coloquem os resultados, mandem para mim, para eu analisar, eu fico ali no pé, porque quando a gente está estudando, se a gente não mede assim, não busca evidências da nossa evolução, como o estudo é uma coisa, né? Um mar infinito de matérias, a gente começa a achar que não está saindo do lugar. Mas a gente até está, muitas vezes, está avançando, só que não está acompanhando. E esse acompanhamento gera uma motivação para te realmente se sentir confiante,
acreditar que tá, ver que teu empenho tá dando resultado e acreditar na tua capacidade, na tua capacidade de Isso. persistir, na tua capacidade, na tua Isso é disciplina. fundamental. Isso. Para mim, se eu tivesse tido aquela aula que tem, né, no curso sobre o acompanhamento dos resultados e tudo mais, se eu tivesse tido isso, gente, há 8 anos atrás eu não estava onde eu estou agora. Mas, ao mesmo Ai, tempo, que eu sei que eu lindo! vou. Por quê? Porque eu não fazia. Eu não fazia isso. Eu não fazia esse acompanhamento semanal, até mesmo diário, porque a gente tem que ter o acompanhamento diário mesmo. Foi o que eu fiz hoje do meu dia, quais, né, tem uma metodologia de produtividade, né, que é ensinada também no curso. Então, eu não fazia isso. Eu estudava, só estudava, pegava uma audiência ou outra, e minha vida era só estudar, e eu fui, meu Deus do céu, me perdia muito no meu estudo. Eu não tinha capacidade, assim, de mensurar em que ponto eu estava, para que ponto eu ia e como chegar. Então, eu ficava muito perdida. E me fala uma coisa que eu me lembro de um bate-papo que a gente teve que eu ria. Eu ria e eu te fiz rir também, né? Como é que era a forma que tu estudava antes? Eu lembro que tu estava lá com o material do curso, aí tu foi me falar que tu tinha uma técnica mirabolante, uma forma que tu tinha achado que estava boa para estudar. E aí me conta pro pessoal como que tu estava estudando e depois da nossa conversa, o que mudou? Gente, era a justa, mas eu acho que eu ia fazer o seguinte, eu ia estudar, eu ia estudar tudo de constitucional, depois que terminasse tudo de constitucional, eu ia estudar tudo de administrativo, depois e assim, o material que eu peguei, ele já tem estipulado o que você vai estudar por dia, mas eu quis atropelar o material todo. Não, vou estudar tudo do constitucional do homem só, vou estudar tudo de administrativo, que é para terminar logo, quero terminar logo esse negócio, chega, vai, vem administrativo logo, e logo, tudo meu é logo. Aí E vem, estudava só a teoria, né? O plano era e só estudar estudava toda a teoria. teoria. Lia, aí eu queria terminar de ler o caderno, aí fazia algumas questões, acabou-se, agora vai para o segundo. E aí acontecia a coisa mais frustrante que eu lidei inteiro na minha vida quando eu fazia isso. Era que quando eu ia fazer a questão, eu errava o que eu já tinha estudado. E eu não me lembrava, ou eu me confundia, ou eu simplesmente não me lembrava. Confundia com outra coisa, confundia com outro instituto, com outro prazo, alguma coisa assim. Então as coisas não estavam realmente. Aí ficou ela falou assim, Aline, pelo amor de Deus, você está lendo, você não está estudando. E, e aí foi outro divisor de águas também para mim. Eu levei só pancada, gente, porque realmente eu estava fazendo tudo errado. Mas é com amor, gente, é com amor. Não, Tia Ju é coach, é uma mas é. pancada. É uma pancada que você se sente feliz de receber. Porque assim, se não, como é que você vai, como é que você vai mudar a tua vida? Porque eu passei toda a minha vida fazendo daquele jeito e nunca teve resultado. E eu ficava assustada. Gente, eu tô fazendo as coisas erradas tão nesse nível, mas era, eu fazia tudo errado. Aí pronto. Aí É, ficou secando. e é assim, né? É aquela coisa, né? Ela tava só lendo material e lendo rápido, né? Lendo uma velocidade 10 da dança do Creu, né? Era. E uma É coisa, isso né, que as mesmo. pessoas não se tocam, né? Tu tá cometendo um erro que muita gente aqui vai se identificar, que muita gente faz. A Aline, ela queria... Dois erros aqui nessa fala a gente identifica. Ela queria esgotar uma matéria, né? Esgotar uma matéria. Depois de esgotar a matéria, ela ia partir para exercícios. Ela fazia os exercícios... Não fazia imediatamente, né? Ela fazia depois. Ela deixava para depois. Aí eu falei Era. para ela que eu tinha uma história que eu acho muito engraçada. Não sei aqui quem aqui faz funcional, faz crossfit. Tem um exercício na academia que se chama burpee, o maldito do burpee, Sim, né? ela Que é um falou. exercício funcional, que são vários exercícios juntos, né? Primeiro tu faz o apoio, aí faz o agachamento, depois dá o pulinho, né? Esse é o burpee. O burpee tu tem que fazer as três coisas junto. E eu tinha uma amiga muito querida, maravilhosa, toda vez que o professor mandava ela fazer o burpee, né? O burpee é o apoio, o agachamento e o pulinho. Aí o professor dizia para fazer 20 burpee. E aí ela começava a pular. Aí ela dava 20 pulinhos. E eu olhava assim, e falava assim, por que tu tá dando 20 pulinhos?
Aí, por quê? A parte mais difícil era o pulinho. Então, para evitar dar o pulinho, ela fazia os pulinhos e depois ela fazia a parte do agachamento e do apoio do agachamento. Ou seja, o professor é assim, é um exercício funcional, tem que ser feito na ordem correta, senão perde a função do exercício. Eu queria pular tudo. Eu ia fazer, eu ia ficar só lendo doutrina. Quando eu terminasse as doutrinas todas, aí eu ia fazer questão. Pronto. Quando terminasse de fazer as questões, eu estudava só a jurisprudência que era das questões e pronto. Vem logo a próxima, administrativo. Vem logo a próxima, civil. E aí pronto. Aí quando chegava, já esquecia, não tinha amarrado os assuntos, nada. Fazia tudo errado. É, não, mas assim, e é uma coisa que a maioria das pessoas fazem, né? Porque é divulgado a gente entra numa espiral, numa pressa, eu quero esgotar o material, esgotar o material. E aí a gente começa a negligenciar pilares, né? Os pilares da aprovação, né? Tem a ferramenta lá do acompanhamento semanal, né? Que tu falou até. Sim. Os pilares da aprovação, né? Para ver quais são os pilares, né? Estudo da teoria, a lei seca, fazer os seus próprios resumos, a revisão e exercícios. Então, são 5 pilares. Né? E quando a gente fala pilares da aprovação, seria, né, como se fosse uma bandeja. Tá? Sim. Tiver que se equilibrando uma bandeja. Se um pilar cai a bandeja toda. Né? Isso. Então, foi isso que eu expliquei assim para a Aline, né? Que a gente, durante a semana, a gente tem que investir um pouquinho de tempo em cada um desses pilares. Né? Um pouquinho na doutrina, claro, né? Isso eu vou explicar mais detalhadamente lá no projeto Futuro Aprovado, né? Iniciantes vão dar mais tempo, vão disponibilizar mais tempo para o estudo da teoria e lei seca, tá? E quanto mais você vai avançando, vai diminuindo o tempo dedicado à teoria e lei seca e vai aumentando exercícios e revisão, né? E isso tem que ser distribuído durante a semana e durante a sessão de estudos, né? Então, assim, né, tem que ser. Eu defendo muito que você sempre faça um pouquinho de exercícios diariamente, mas faça, né? Faça um pouquinho de exercícios logo após sobre aquilo que você estudou, logo após você ter estudado, né? Que é para realmente completar o ciclo e fazer essa consolidação da aprendizagem. Isso. E quando tu começou a aplicar o método, qual foi a sensação assim que tu começou a perceber na tua evolução? Não, aí eu fui começando a me sentir um pouco mais calma. Assim, primeiro a gente fica triste, né? Oh, meu Deus do céu, tô fazendo tudo errado. Mas aí depois a gente supera a tristeza. Agora vamos fazer certo. Aí eu comecei a resolver tudo certinho. Assim, aí teve a organização, a planilha que você faz, aquilo também foi muito bom. E aí eu ia seguindo a planilhazinha dos dias que eu ia estudar, para não ficar colocando tudo atropelado. E eu ainda tive outra coisa que eu também queria ficar atropelada, que eu já nem queria mais estudar todas as matérias de uma vez só. Eu queria estudar tudo, o material que seria de uma semana inteira em um dia. Assim, sabe? Eu fazia planos mirabolantes, assim, para mim. Depois, outra coisa, assim, que ajudou muito, sim, aí eu comecei a colocar as minhas metas, isso diminuiu consideravelmente, assim, minha ansiedade com o estudo em si, porque eu sei que aquilo ali é que eu vou fazer, acabou, entendeu? Agora, teve outros aspectos que eu acho que foram também muito importantes, que não foi só nem em termos da minha organização. Mas, por exemplo, o mindset, porque eu ficava muito louca da vida, porque a vida está acontecendo lá fora e eu estou estudando, eu deveria estar fazendo outra coisa da minha vida, eu não sei o que é que eu estou fazendo, e eu não sei nem quando é que eu vou ser aprovada. Aquilo me consumia de uma forma gigante. E ela falou para mim, Aline, mas o que é a tua vida que você está aproveitando sua vida para fazer mudar e para você fazer o que você quer diferente para sua vida. E daí, olha, Rania que é uma ex-terapeuta minha, gente. Continua sendo coisa maravilhosa. Ela é incrível, eu acho que ela atende online também, quem quiser. Mas aí, o que acontece? Eu precisava pensar que não é porque a minha vida está acontecendo lá fora. Eu comecei a ficar infinitamente mais calma depois daquele vídeo que você fez e que você me disse diretamente, não, mas a sua vida você está fazendo por ela.
porque não só do ponto de vista do futuro, como eu pensar que é a vida que eu quero construir para mim, mas que hoje eu estou aproveitando a minha vida. Eu estou aproveitando a minha vida para ter compromisso comigo mesma, para eu fazer as coisas que eu preciso fazer, entendeu? Então, aquilo, sempre que vem com aquele pensamento, eu venho com a frase que tinha no vídeo e que você me disse, e aquilo realmente cortou, sabe? Aquela angústia que eu ficava gigante de ficar achando que eu tô ali sozinha, sabe? E todo mundo tendo planos para a vida, e nananana, e eu estudando. E a Ai, outra coisa que gente, eu que acho. lindo ouvir isso. Deixa eu só colocar deixa eu só colocar meus Tá. fones aqui, porque tá muito barulhento aqui. Oi, tá me ouvindo? Oi, tô. Tá, beleza. Ah, é E muito emocionante ouvir isso de ti, né? Que tu conseguiu realmente diminuir um pouco a ansiedade, né? Conseguir se focar, se centrar mais no que tem para fazer hoje, naquilo que você está fazendo hoje, né? Eu sempre digo, um dos maiores geradores, né? As pesquisas indicam que um dos maiores geradores de ansiedade é a certeza absoluta de que a pessoa não está fazendo nada para atingir o que ela quer atingir na vida. Não está fazendo nada para atingir seus objetivos. Isso gera ansiedade, né? E aí o que acontece? Aí a pessoa, quando ela começa a fazer, aí ela quer fazer, né, na velocidade máxima, ela quer fazer tudo para ontem. E também não adianta, né? Quando a gente começa a se colocar em ação, tá? Devagarinho, fazendo aquilo que é possível fazer no presente para alcançar o resultado no futuro, a gente começa a perceber que a gente já não está mais no mesmo lugar. E a cada passo que a gente dá isso, com exatamente. Aí, calma, faz a gente começar a se sentir mais confiante, né? A ansiedade ela vai diminuindo, porque aos poucos você vai criando confiança em si mesmo, porque você sabe que você disse que ia fazer tal coisa, foi lá e fez. No outro dia disse que ia fazer um pouco mais, foi lá e fez. E aos poucos você vai criando mais confiança na sua capacidade, na sua disciplina, na sua determinação e vê que o resultado está aparecendo aos poucos, mas está. E quando você não está mais parada, quando você dá um passo, você não está mais no mesmo lugar. Você está um pouquinho distante já do seu ponto de largada e mais próximo, né, da sua aprovação. Oi, alô? tô te ouvindo, pode falar. Alô? Oi, Oi. Ai, agora acho sim. que ela vai cair de novo. É, Oi, pode falar. aqui de vez em quando fica assim, quando começa a chover, mas enfim. É, então, pode continuar. Não, pode falar sim. Tu gostou muito, né? Tu falou daquele método da produtividade, né? De planejar, né? De planejar o dia, né? Tu acha que isso foi um Isso, porque diferencial quando você também? vai planejando, isso, quando você vai planejando, você foca, você tira mais o foco daquele grande objetivo que está lá, que você quer, Uhum. para você trazer para um objetivo menor de cá, que é o que vai te levar para lá. E aí você fica com mais domínio. É mais fácil você se pegar com as partes pequenas do que com a parte maior que está lá grande, né? Te esperando. Então, antes eu fazia muito isso. Eu ficava muito pensando lá na aprovação. Quer dizer, eu ainda faço, na verdade, é um exercício. E daí, só que agora com o meu planejamentozinho que eu vou fazendo, eu procuro parar e pensar, não, o que eu tenho que fazer hoje é isso. O assunto que eu tenho que dar conta é esse. Também, ao mesmo tempo, foram mais outras duas coisas. Por isso que eu tô falando, gente. Para mim, não existe nenhum método de coaching melhor do que a Ju. Eu não tô falando a verdade. Quem tiver perdido de estudo aí na tua casa, escuta o que eu tô te falando. Escuta! Faz o curso dela, porque vai te ajudar a te orientar, vai te ajudar a te organizar. Mais perdida do que eu Obrigada. tava. Não tem como, mais perdida do que eu tava, não tem como. Então, resultado, você vai fazendo. Aí agora eu vou fazendo as minhas metas. Mas às vezes é necessário fazer um desvio de rota, então dar uma ajustada, isso aí eu ainda tenho dificuldade, né? Uhum.
Agora, outra questão é assim, isso diminui demais a ansiedade, né? O que eu ia dizendo. E outra coisa que eu queria falar também, que foi muito importante no curso que eu fiz, que eram os perfis, né? Os perfis dos concursandos e tudo mais. Quando Aham, saiu que o meu perfil era o como teste o de teste perfil de perfil, comportamental. isso. Comportamental. O meu era comunicador. E eu disse assim, gente, bateu tudo, tudo. Esse perfil comunicador bateu tudo. E é por esse perfil comunicador que eu tô achando que esse negócio de concurso não é para mim. E eu comecei, né, comecei com aquela coisa, foi quando eu fui vendo que com organização, às vezes mudar mais o local de estudo, ter uma pessoa para estudar junto. Aí, resultado, Deus foi tão bom que no dia que eu tinha visto, assistido a aula, nananana, eu fui, não, vamos tomar um café, fui tomar um café com uma amiga, depois de ter estudado, viu, gente? Depois de ter cumprido minhas metas de estudo, fui tomar um café com uma amiga, quando cheguei lá, fui deixar essa amiga em casa, a outra que estuda para concurso da defensoria, falou assim, vamos estudar juntas, eu vamos. E tá dando super certo, a gente se reúne 2 vezes na semana para resolver Olha! questões, e tem sido maravilhoso, tanto para ela quanto para mim. A gente não se sente tão isolado, a gente não se sente tão sozinho, tem aquele dia para conversar também, e a gente realmente estabelece tantas questões por dia que a gente vai resolver, vai discutir e vai fazer nosso mini resumozinho das questões que resolvemos. Nossa, que legal! Adorei essa ideia. E É, vocês fazem isso com relação às questões. é, a gente está fazendo só com questão, para não ficar tão maçante, digamos assim. Bem, pelo menos é a maneira que a gente pensou, né? E aí a gente pega as questões do questões de concurso, aí eu faço em casa, ela faz em casa, e quando chega lá a gente corrige e uma explica para a outra o que foi que errou, qual foi o erro da questão. Às vezes a gente marca uma alternativa porque sabe que aquela alternativa está certa, mas não sabe porque as outras estão erradas. E aí é onde outra questão lá repete com a alternativa que caiu e a gente deixa de analisar. Aí a gente está fazendo essa análise. É, Gente, olha que maravilha! Essa estratégia ela adotou por quê? Justamente a questão do autoconhecimento, né? isso. Tem lá no método da prova, você tem o teste de perfil comportamental, para você identificar o seu perfil. E a Aline, assim como eu, é comunicadora, né? E comunicadores, eles gostam de estar entre as pessoas, eles gostam de se comunicar. E É. também, né, uma das características dos comunicadores tem duas características. Eles gostam de pertencimento, gostam de se sentir pertencendo a um grupo, e também tem a questão muito da procrastinação. Então, essa ideia que a Aline teve de ir estudar junto com a colega, ela alimenta algumas necessidades do perfil comportamental dela, né? Que é a Isso, necessidade de estar entre pessoas, né? De se sentir parte, né? Então, ela e a amiga ali dividindo o conhecimento, né? Tem duas coisas que ajudam muito a pessoa que é procrastinadora, ela ter o compromisso com uma outra pessoa. Isso é exatamente. uma das coisas que faz uma pessoa que tem essa dificuldade com a procrastinação ter o compromisso certo com outra pessoa, ter aquela obrigação, faz ela evoluir muito, tá? E as pessoas que têm esse perfil comunicador, esse perfil mais agitado, ela se dá muito bem com mentores, né? Ela realmente é uma pessoa que tem uma grande capacidade, mas por ter muita iniciativa e às vezes, né, ter pouca acabativa, né? Quando ela tem um acompanhamento, quando ela tem um coach, um personal trainer, quando ela tem um mentor, alguém ali que fica ali puxando, incentivando, a pessoa geralmente ela performa muito melhor, né? Justamente porque Isso, ela ela volta para a linha dela. tem muita energia, né? Mas por ter essa muita energia, às vezes se dispersa com facilidade. E essa técnica que vocês estão fazendo de fazer os exercícios e discutir, uma explicar para a outra, vocês não têm ideia do quanto vocês estão trabalhando a memorização de longo prazo de vocês fazendo isso, tá? Vocês estão de parabéns, vocês duas, porque É, dar uma aula para outra pessoa, enfim, dar aula, né? Explicar qualquer coisa para uma outra pessoa, nossa, é o momento ápice do processamento da informação, tá? Tu tá trabalhando a tua argumentação jurídica, tá trabalhando a tua memória auditiva ao tu mesmo falar, explicar, tá revivendo tudo aquilo que tu estudou,
né? Então tá puxando a memória, tá fazendo o cérebro deixar de ser preguiçoso, né? Essa informação, ela tá bem armazenada, tu tá trabalhando o quê? A curva do esquecimento, porque tu tá o tempo todo recuperando essa informação, porque tu estudou, fez a questão, buscou a resposta e depois tá lá falando para ela novamente. Ou seja, essas informações que Isso. vocês estão estudando, elas estão sendo bem trabalhadas, tá? E uma das técnicas melhores da gente estudar é fingir que tá dando uma aula para alguém, né? E também a gente pode não Sim. apenas fingir, a gente pode combinar com um amigo que está estudando e marcar esse encontro e um explicar para o outro. Isso é excelente. Faz quanto Isso. tempo que vocês estão fazendo isso? Tem um mês. Aí a gente. E tá dando super bem, assim. A gente tá pegando. Inclusive aquelas disciplinas que tanto eu quanto ela a gente tem dificuldade. Esse está sendo, assim, as prioridades. As matérias que a gente tem dificuldade e que sabe que vai cair. Ela estuda para defensoria, eu estudo para PGE. Mas a gente pega as disciplinas que são incomuns. Então, o que é mais a defensoria, ela estuda, e o CAPO, que é da Procuradoria, estuda o CAI. A gente estuda constitucional, administrativo, processo civil. Então, a gente vai seguindo assim, nesse contexto, e sempre marcamos na sexta-feira, de tarde, porque é o pior dia, tanto para mim quanto para ela, para estudar. Porque eu trago todo o cansaço da vida toda na sexta-feira. Sexta-feira eu sempre estou muito cansada. E ela falou a mesma coisa. Ela disse: sexta-feira é um dia que eu sempre coloco para estudar e não estudo. Depois a gente vai estudar juntas. Aí a gente não tem desculpa. Sexta-feira, 2h30, eu tô lá estudando. É. Excelente, excelente. Tá vendo, pessoal, como a gente vai identificando as nossas maiores dificuldades do nosso perfil, da nossa rotina, né? No método da prova, eu não vou te impor nenhuma rotina, eu não vou te impor um horário de estudos. Você cria o seu próprio horário de estudos de acordo com a sua rotina, porque você sabe que dia que trabalhar mais, que dia que chegar mais cansado, que dia que não adianta colocar nenhuma matéria porque você não vai estudar. E a Aline realmente na sexta-feira era o dia que estava mais cansada, natural do ser humano isso, né? E aí com aquela sensação, eu preciso sair um pouco de casa, então ela conseguiu aliar as duas coisas. A necessidade de sair um pouco de casa, de estar com alguém, né? De estar convivendo Isso. com alguém, de ser uma coisa mais divertida, e ao mesmo tempo estão estudando. Olha que coisa maravilhosa. No curso você vai conhecendo, vai identificando o que precisa, quais são as suas fragilidades e aquilo que você precisa para você se encaixar, porque cada realidade de cada um é diferente, né? Então a gente não pode, e cada um funciona de um jeito. Então o que vai funcionar para mim não vai funcionar para o outro necessariamente. Então aí no curso você vai se identificando melhor o que funciona e vai aplicando. Existem técnicas, claro, técnica de estudar, eu faço os mapas mentais, antes eu não fazia. Às vezes fico impaciente porque demora muito para fazer o mapa mental, mas porque eu quero, sou ansiosa, eu quero terminar tudo, aí eu lembro que isso vai implicar no meu desempenho semanal que eu estou acompanhando, então eu volto, entendeu? Aí é isso, assim, esse eu acho que tem que ser a grande sacada, né? Você tá tendo domínio daquilo que você está fazendo e alcançando os resultados, assim, alcançando avanços, que isso vai te dar mais segurança para você continuar com o projeto, né? De passar. Ai, que lindo. E me diz agora nesse momento, né? O que tu identifica ainda que tem algumas dúvidas sobre o que tu pode melhorar, o que tu pode fazer de diferente? Tem alguma dúvida que tu queira tirar ainda? Nesse momento está sendo mais difícil eu dosar um pouco mais o quanto de eu dosar, é uma dosagem. Porque se eu pratico corrida, se eu correr todos os dias, eu não consigo dar conta das coisas que eu quero estudar. Se eu, Eu se eu correr sei. uma. Se eu Vamos lá. correr. É importante falar sobre isso, né? Eu amo corrida, entende? Só que a corrida é um exercício de alto impacto, ela gasta muita energia e ela cansa, tá? Vamos lá, Sim, sim. fala lá. Aí, se eu correr uma vez por semana, ainda assim não é, não é suficiente. Aí eu tô nesse estágio de quantas vezes por semana eu vou encaixar a corrida na minha rotina para fazer funcionar. Porque se eu paro total a corrida, eu tendo a ficar deprimida.
Porque quer queira ou não, a gente fica muito focado nas coisas que a gente tem que fazer e precisa dar uma aliviada, precisa ter mais níveis de dopamina, de serotonina, né? Eu preciso elevar esses níveis no corpo até para o desempenho na prova ser melhor. Então, hoje, a minha dificuldade está sendo maior essa, assim, o quanto que eu vou medir esses exercícios físicos na minha rotina. Até porque eu trabalho, aí, né, o quanto que eu deveria colocar, será que 2 vezes na semana é suficiente? Sábado, domingo, tá tudo ok? Entendeu? Ou se colocar no meio da semana uma vez e outra vez no final de semana, essa tem sido, assim, minha dificuldade. E também, assim, não ficar mais ansiosa do que o que eu já sou, porque as avalanches de PGE que estão vindo por aí. Com a minha organização, né, de estudo e conciliar as datas das provas que estão chegando com o meu planejamento, entendeu? Entendi. Olha só, as próximas Olimpíadas é em 2024. Então eu acho que dá para focar no concurso agora. E o restante vai dar tempo de correr para depois se preparar. Tá, tô brincando. Olha só. Eu acho que 3 vezes por semana é suficiente. Eu acredito que o exercício ele é muito importante, tá? Porque ele trabalha essa questão da ansiedade, ele gera um pouco de energia e biologicamente ele libera a produção de enzimas, de neurotransmissores e de uma substância importante necessária para a neurogênese, que é a reprodução de novos neurônios, né? Ou seja, fazer exercício é bom para aprendizagem. Sim. Tá? Mas eu acho que assim, enfim, né? Uma rotina ela é um pouco estressante e às vezes aqui assim não é só fazer exercício, tu leva um tempo, né, para fazer exercício, depois volta, tomar banho, até o corpo se estabilizar de novo, né? Porque tu fica um pouco agitado, então leva um pouco mais de tempo. Então assim, eu acho que 3 vezes por semana, tá? Seria suficiente. A gente podia fazer segunda, quinta e sábado e domingo, aí podia fazer 4, ou segunda, quinta e sábado, sabe? Eu acho que é suficiente, porque assim, tem a rotina de trabalho, tem a rotina de estudos, né? E tem mais exercícios, e tem as provas, vai fazer, enfim, leva tempo. É um pouquinho, de alguma forma, né? Cada prova que tem uma legislaçãozinha estadual específica. Então, é um momento conturbado e talvez se tu for fazer muito exercício, porque assim, além do exercício ele dá uma energia, ele tem todos esses benefícios, né? Ele, no entanto, ainda mais se for a corrida, vai te deixar muito cansada. E aí acaba Sim. que ele pode ser um pouco, né? Essa vai ser a desvantagem. Então, tu vai chegar para estudar e tu vai estar cansada, aí tu vai dormir, ou tu vai estar muito cansada, que já não Sim. absorve tanto. Então, aí ele vai acabar sendo negativo nesse sentido, né? E aí Sim. aquela coisa também, aí a gente se bota muitos compromissos, né? Aí coloca o exercício, mas aí tá lá fazendo exercício e tá ansiosa porque não tá estudando. Também não adianta. Também não adianta. É Né? verdade. Eu acho que sim, se tu botar 3 vezes na semana, né? Ou se quiser botar 2 no final de semana, mas segunda, quinta e sábado eu acho que é bom, É né? bom, É o suficiente, tá? Nesse momento. Porque às vezes a gente, claro que a gente quer estar saudável, quer fazer exercícios, mas a gente tem que ver o que é prioridade na vida da gente, né? Isso. E aí, né? Na verdade, eu nem queria fazer, porque por mim eu ficava só estudando. Mas realmente o meu nível de ansiedade fica muito alto e isso começa a me Uhum. prejudicar. Mas eu também não posso ficar. É aquela coisa da dosagem, sabe? Eu não posso também colocar um exercício físico todo, todos os dias, porque sacrifica também outras coisas que são importantes nesse momento. Tem que ser uma coisa que funcione, uma ajudando a outra, né? Mas eu acho que é um Uhum. excelente de 3 vezes na semana, tá ótimo. Esse é um colega Ah, nosso, Volney, ele é coaching aqui, ele é advogado, entrou aqui, ele é daqui de Aracaju uhum. e ele é coaching também. Olá, seja bem-vindo. Bom, e com relação às técnicas de memorização, tu tem fala não sei se tu utiliza as técnicas de concentração e as de memorização. Chega a utilizar, tu Uh, sente diferença?
Uso. Ela tá até aqui, ó. Eu coloco ela aqui, que eu antes de começar a estudar, eu aqui, ó, eu faço. Eu faço. Que aí eu faço porque ativa o cérebro com informações específicas que a gente precisa tanto na hora que está estudando. Aí eu vou e vou fazendo, né? Aí eu começo fazendo elas, faço uma respiração e começo a estudar. Das técnicas de estudo, eu faço muito os mapas mentais. Eu ainda não consegui fazer as caixinhas, eu preciso fazer isso. Não fiz ainda. Porque, na verdade, são muitas coisas que a gente tem que implementar. Certas coisas a gente não implementou ainda, porque outra coisa ainda tem que estar implementada e por aí vai. Então, eu estou colocando na minha rotina de fazer os mapas mentais, através do chunking, né? Aquele método de agrupamento que no curso ensina tudo. Então, assim, essas são as técnicas que eu tenho utilizado. E é, é isso. E tem sentido, assim, que, o conteúdo tá ficando mais retido, que tá conseguindo se lembrar mais, com mais facilidade? Fica, eu faço melhor as questões. Quando eu vou resolver, eu me lembro muito mais. Eu consigo, inclusive, fazer comparativos de um assunto com o outro. Então, princípios do processo coletivo, que tem alguns princípios do processo coletivo que se aplicam a outros princípios de outra instituição, de outro instituto, do direito, porque aquilo ficou realmente bem armazenado e aí eu consigo até trazer comparativos entre um instituto e outro com segurança e não confundi-los, entendeu? Uhum. Por conta do método. Aí eu vou fazendo, coloco numa pastinha e vou fazendo. Aí o que eu vou vendo de diferente que eu vi em alguma questão que eu não tinha colocado no meu mapa ou que não fazia parte do meu, né, do meu material de estudo, eu acrescento nesse embaixo do mapa, entendeu? Do materialzinho. Aí ali vai fazendo, eu sempre coloco, o objetivo da sessão de estudo é produzir material de revisão. Então, esse para mim é outro diferencial. Esse é quase um mantra. Aí eu vou Uhum. produzindo material de revisão para poder ir fazendo. Aí eu já estou sentindo, respondendo as questões com muito mais segurança de não esquecer, de não se confundir, porque é um volume muito grande de informação que a gente tem que lidar. Ai, que legal. Isso foi uma coisa também que para mim foi um divisor de águas. Porque antes eu estudava de forma desordenada, não fazia nenhum resumo, nem um mapa mental, nada. E quando começava um outro concurso, tá, mas então eu vou revisar o que eu já estudei. E não tinha por onde revisar, né? Então, isso é uma coisa muito, fico muito Eu feliz que tu achava tenha. que, pelo simples fato de eu fazer questão, eu estava revisando, mas eu estava errada. Porque era sempre. Hoje eu não quero mais. Uma coisa que eu estudei, eu não vou mais esquecer. Entendeu? Porque é um duplo trabalho. O trabalho que você tem de estudar e o trabalho que você vai ter depois, lá na frente, de ter que estudar tudo de novo, porque você não produziu um material de revisão adequado. Eu sempre falo, né? Revisão é revisão, exercício é exercício, e lance é o lance. O resto da música eu não lembro. Mas é importante a gente, né, diferenciar essas coisas, né? As duas são muito importantes, mas uma não substitui a outra, né? Isso mesmo. Querida, foi um prazer te ter aqui. Muito, muito, muito Ah, eu obrigada pela agradeço. tua disponibilidade. Tu sabe que eu torço muito por ti. Tô Oh, sempre obrigada. aqui, né? O método da prova, né? Você tem acesso por um ano, né? Então, por um ano pode ficar aqui no meu pé e para sempre, né? E se Deus quiser, um dia eu vou estar aí na sua posse, né? Aí em Aracaju, ou aqui no Rio Amém. Grande do, ou aqui no Rio Grande do Sul, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né? Se passar em Alagoas, por favor, me convida também, né? Mas É. vamos lá. Aonde for, a gente vai. Então tá ótimo. Eu que agradeço a todos vocês de participarem aqui com a gente e que, né, todas as informações que a gente conseguiu trocar nessa live sirva de inspiração para alguém que esteja precisando de alguma informação ou que esteja passando por alguma dificuldade e entender o que precisa para ser aprovado no concurso. Então tá, com certeza. Muito obrigada, fica com Deus e até amanhã.
Até amanhã, um abraço. Tchau. Tchau.